Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. O regresso de David Mentirosos e Xionga na TV Zumbi é uma vitória daqueles que querem empurrar o país para um novo banho de sangue. O radicalismo tem rosto, por Graça Campos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, mano. E família, segundo escreve aqui o site, né, a Lil Pasta News, é isto mesmo. Regresso de David Mentiroso e Xionga na TV Zimbo é uma vitória daqueles que querem empurrar o país para um novo banho de sangue. O radicalismo tem rosto sim, por Graça Campos. Respondendo àquela outra publicação sobre o mesmo, onde o mesmo pergunta, Graça Campos pergunta se o radicalismo no país não tem rosto. Sim, agora nós descobrimos que tem rosto. E nós já sabíamos disso há muito tempo. Tá entendendo? Fonte Correio Angolense e o site que estou aqui é o site Lil Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Let's get it. O regresso da revista Zimbo, animada pelos incendiários Davi Mendes e Bali Xionga, é uma clara e inequívoca vitória daqueles que querem empurrar o país para um novo banho de sangue. Nos amplos gabinetes que se diz ocupar no Hotel Bahia, a nova marginal, um tal general José Tavares e seus próximos deverão ter comemorado o regresso do programa com caviar, champanhe, moete Chandon e do melhor whisky existente à face da terra. Mas o regresso da revista Zimbo, no formato atual, expõe, também, os equívocos em que muitos políticos lavram. Reagindo à mensagem de João Lourenço ao país, na sequência dos atos de violência ocorridos na segunda-feira, 10 de janeiro, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, disse que o presidente da República foi sequestrado por um grupo de radicais. É um equívoco decorrente ou da elegância com que os cidadãos e as instituições se devem dirigir ao presidente da República ou de uma deficiente leitura e interpretação da situação política no país. Os factos, inúmeros e repetidos, mostram que o presidente da República não foi sequestrado por um grupo de radicais. Ele próprio é o radical, de que emana as orientações e instruções que colocam o país sob a ameaça de uma cada vez mais próximo de retorno à violência generalizada. Titular do Poder Executivo e nestas vestes com intervenção direta na gestão dos órgãos de comunicação social público, João Lourenço é, pelo menos por essa razão, o principal responsável pelo espaço de propagação de ódio entre os angolanos em que o revista Zimbo se transformou. Com o regresso da revista Zimbo, na versão daqueles dois incendiários, João Lourenço revelou total desprezo ao apelo dos partidos políticos da oposição para o diálogo e o estabelecimento de pontes que esbatam o clima de crispação que varre o país de Cabinda ao Cunene. No dia 15 de janeiro, os partidos na oposição com assento parlamentar emitiram um comunicado em que se disseram dispostos a sentar com o Presidente da República para partilhar soluções para os problemas que afetam a atual situação do país. Sublinhando que a mudança ocorrida em 2017 na liderança do partido governante e na do país criou esperança de que Angola podia de forma efetiva caminhar numa perspectiva de unidade, de respeito pela diferença, podíamos todos construir um Estado democrático, com respeito pela diferença, pelos adversários políticos. Deputados da UNITA, Casa C.I, PRS, FMLA e independentes reconhecem que a partir do ano 2000 os angolanos sentiram, notaram e constataram um recuo nos ganhos que o país tinha registado. Os parlamentares das diferentes bancadas convergem em que o país não pode enveredar pelo caminho do passado, de hostilização dos adversários, exclusão de competidores. Segundo os subscritores do comunicado, o país não pode abraçar um caminho de politização ou de partidarização das suas instituições, particularmente o Poder Judicial, um dos pilares do Estado de Direito. No comunicado, os parlamentares exprimem a disponibilidade de sentar com o Presidente da República. Queremos dialogar com a liderança do MPLA. É o país que está em causa, não são os nossos orgulhos partidários, orgulhos de grupos. Somos muito poucos e pequenos para colocarmos em primeiro lugar os nossos interesses, as nossas vaidades.
Tanto o Presidente da República quanto o MPLA, que também tem João Lourenço, o seu presidente, não reagiram ao apelo dos deputados na oposição. Um dia após ao apelo dos parlamentares, o ministro do Interior, o comandante-geral da Polícia Nacional e o diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal, SIC, que geralmente alegam que só podem falar à imprensa depois de autorizados superiormente, foram à televisão pública não apenas para condenar os atos de violência ocorridos na segunda-feira, tarefa de que o próprio Presidente da República já se encarregara, mas para reiterar à população a promessa de perseguição implacável aos autores morais de tais atos. Nas declarações ao jornalista Paulo Duda, os 3 altos dirigentes da Polícia Nacional repetiram-se na condenação à destruição parcial da sede do MPLA no Benfica. A propósito da comoção gerada pela destruição de uma instalação do MPLA, no seu Facebook, o sociólogo Paulo Inglês postou: "Parece que queimar pneus na rua enfurece mais do que ver crianças de 3 anos que passam um dia inteiro sem comer nada. É atrofia política." Definitivamente. Às primeiras horas de sábado, um dia depois da aparição do trio policial na TPA, corpos de cidadãos crivados de balas ficaram expostos horas a fio à curiosidade de todos, incluindo crianças. O morticínio ocorreu no distrito de Capalanga, em Viana. Cidadãos ouvidos por jornalistas disseram que os mortos resultaram de um embate entre forças do SIC, pretensos delinquentes altamente perigosos. O ressurgimento da revista da Zimbo corrobora a perspectiva de amplos setores da opinião pública angolana sobre a realidade angolana. Num documento produzido há pouco mais de uma semana, 2 investigadores norte-americanos do Centro Africano de Estudos Estratégicos, CAI, dizem que o MPLA está a protagonizar manobras para maximizar o controle sobre o Estado. Com ampla repercussão mundial, no relatório os 2 investigadores referem que, no poder desde 1975, o MPLA tem mantido um controlo contínuo sobre a política angolana e parece ter a intenção de garantir que este continue a ser o caso após as eleições legislativas e presidenciais de 2022, em que o presidente João Lourenço se recandidata a um segundo mandato. Assinado pelos investigadores Joseph Siegel e Candace Cook, o relatório do CAI diz que o MPLA prossegue sistematicamente este objetivo através de uma série de manobras, maximizando o seu controlo sobre as estruturas estatais, algo que realiza através da sua profunda influência sobre os tribunais, para condicionar as candidaturas dos seus principais rivais, identificados como sendo Adalberto Costa Júnior e Abel Chivucovucu. Os 2 autores do documento acusam ainda o MPLA de se esconder por detrás da pandemia da Covid para adiar, pelo 3º ano consecutivo, a realização de eleições autárquicas, com o que nega à oposição uma certa dinâmica antes das eleições presidenciais. Siegel e Cook denunciam, por outro, a curiosa fórmula de que resulta a composição da Comissão Nacional Eleitoral CNE, estipulada para ser proporcional à representação dos partidos na legislatura, institucionalizando assim o enviesamento e perpetuando a influência do partido no poder. Enquanto o presidente João Lourenço e a turba que lhe encoraja o radicalismo festejam o regresso do programa de propagação de ódio e divisão dos angolanos, os estudiosos norte-americanos lamentam que Angola esteja a desperdiçar mais uma oportunidade de encontrar o caminho certo, o que poderia ser uma das eleições mais consequentes no continente, sinalizando um compromisso com reformas genuínas, uma participação política mais inclusiva, e o respeito pelo Estado de Direito. É provavelmente pouco mais do que uma formalidade, concluem os investigadores norte-americanos. No Ruanda, os germes do genocídio de 1994 foram, porfiadamente criados pela Rádio Mil Colinas. É nela que Davi Mendes e Bali Chionga se inspiram.
Os mentores e protagonistas da revista Zimbo, um deles historiador de formação, devem olhar para esse passado recente do Ruanda como ficção do cinema, como canta Dom Caetano. Correio Angu. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão a saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, a família J-Lo com a família desses gatunos todos que André roubar dinheiro público continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria a sua opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga.